Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós fizemos 26 anos, na verdade, dia 26 anos. Tá sabendo legal. Dia 26 fizemos 4 anos de casamento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Queríamos gravar esse vídeo para compartilhar com vocês a nossa história. Ela não tá sabendo. Sabia não? Pegou de surpresa, ligou o celular assim, começou do nada. 2000 anos depois. Eu acho que Desculpa, comendo pipoca. Você falou em pipoca. Acho que aquelas pessoas que têm 10 anos, 30 anos de casado vão achar assim que se sentem ofendidos, né? Pra gente falar nossa história, nossa, que história, 4 anos de casado. Mas a gente queria contar como foi quando a gente se conheceu, alguns livros que a gente leu, tal, e mostrar que, na verdade, essa nossa pequena história, o início dela foi muito importante para nós. Eu acredito que o início de qualquer casamento é um período muito importante. Por quê? Porque é como uma casa. Se você tem uma base, um alicerce muito bem fundado, muito bem estruturado, com certeza você vai ter uma casa estruturada, uma casa bem fundada, tá ok? Bom, tudo começou em 2009, na verdade, para o Juliano, que ele entrou na faculdade primeiro, e eu entrei na faculdade em 2011, psicologia, o Juliano na engenharia elétrica. E já em 2011 eu já tinha um desejo de participar de algum grupo na faculdade de oração, porque eu já sabia que existia trabalhos, reuniões, né, de estudantes para orar, para estudo da Bíblia, e eu não conhecia ninguém ali. O meu desejo era que abrir um grupo assim. Mas a ideia se passou e em 2013 eu estava junto com algumas colegas, algumas amigas, fazendo um trabalho numa sala de biblioteca. E quando eu fui tomar água, eu ouvia barulho, gente falando alto. Aí eu fui e olhei uma sala fechada, todo mundo ali ajoelhado, de olhos fechados, e eu percebi que era um grupo de oração, né? Então, e eu vi que tinha uma pessoa conhecida. Depois que passou, no outro dia eu perguntei para essa pessoa o que era, e me explicou que eram grupos que tinham já há algum tempo, que era um trabalho da Igreja do Nazareno, e eles se reuniam todas as terças-feiras, antes das aulas. E aí eu passei a participar. E acho que já na outra semana eu já fui, levei uma amiga, e quem tava liderando era o Juliano. Agora deixa eu contar da minha parte, né? No primeiro ano, toda a turma que estava participando desse trabalho, eles já saíram, assim, já estavam concluindo seus cursos. E ficou só eu. Comecei a orar a Deus, pedindo que aumentasse aquele grupo, de alguma forma enviasse pessoas para a gente poder trabalhar. E Deus enviou. Foi enviando várias pessoas e tal, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. O problema é que em 2013, eu é que ia concluir meu curso. Coincidentemente, todas as pessoas que estavam comigo naquela época também iam concluir o curso deles. Então, dessa forma, a gente também estava na mesma situação que os outros estavam quando eu entrei. Eu comecei a orar e pedir: Senhor, prepara uma outra pessoa, né, que venha, né, e que faça aquilo que eu fiz, assuma o trabalho. E foi quando ela apareceu. Ela mal sabia que quando ela viu a gente ajoelhado ali orando, talvez a gente estivesse orando por ela, pedindo para que ela viesse, porque a gente precisava desesperadamente de uma pessoa para assumir o trabalho, porque senão ele ia acabar. Aí eu cheguei na sala e vi que era o Juliano que entregava, que direcionava o grupo ali. E não senti nada não. Mas claro, o que chamou a atenção é que ele pregava assim de uma maneira, prega ainda até hoje, mas foi a primeira vez que eu vi alguém pregar com tanta paixão pela palavra, assim, alguém apaixonado mesmo por Deus. Ter um culto de oração, um momento de oração, de ouvir a palavra de Deus antes, eu ia para as aulas assim, deslumbrada mesmo. Eu tinha muita gratidão a Deus por ela, e eu falava isso para ela, sempre dizia para ela e para a Bárbara, que participava junto com a gente também, que eu era muito grato a Deus pela vida delas, porque eu orei e Deus enviou elas ali para dar continuidade ao trabalho. Elas se formariam só em 2015, então ainda tinha bastante tempo para elas trabalharem. Trabalhamos juntos desde o começo, acho que abril, maio de 2013, a gente começou a trabalhar junto, a gente ia, fazia as orações. A gente teve uma química muito boa, assim, nesse sentido, de trabalhar juntos. A gente gostava de trabalhar, a gente gostava da forma como um agia, um e o outro agia, tanto que ela disse, ela me admirava como pregador, e eu admirava ela também como pessoa, como participante do trabalho. Embora poucas vezes ela realmente ministrou ali a palavra, ela nos bastidores ajudava e muito. Antes mesmo de
qualquer interesse, né, a mais, a gente chegou a compartilhar coisas pessoais, pedindo ajuda um ao outro, ele compartilhando bênçãos comigo. Ele ligou pra mim pra contar uma bênção, assim, algo que ele conquistou. E assim eu fiquei assim, mas por que tá ligando pra mim? Eu já, né, tem alguma coisa aí. A bênção vocês estão vendo aqui, Olha ó. lá. Essa Olha é só, a bênção, olha tá? que É o legal. apartamento. A primeira pessoa que eu liguei quando realmente saiu esse apartamento, eu entrei aqui pela primeira vez, foi ela. Apesar de a gente ter um relacionamento muito bacana, a gente só se via ali, na faculdade. A gente não se via fora, a gente não marcava de sair. Até que ela me chamou e disse assim, poxa, vamos sair, né? Vamos um dia tomar um sorvete, vamos almoçar, fazer alguma coisa pra gente se conhecer mesmo, melhor. Porque assim, eu queria conhecer mais você, eu queria que a gente saísse e a gente falasse de qualquer outra coisa, que a gente não falasse disso aqui, do trabalho. Embora a gente tivesse um amor, um carinho muito grande por aquilo ali, tinha uma hora que, vamos falar de outra coisa, vamos sair e espairecer. E foi o que aconteceu. Nessa primeira saída, eu marquei com ela e marquei um outro compromisso no mesmo dia. A gente foi almoçar. Só que de manhã eu fui fazer um trabalho missionário no Semear, no Parque Via Norte. Na hora do almoço eu saí pra ir almoçar com ela e ia voltar lá pro Parque Via Norte. E aí levei ela. E ali levei ela e abandonei ela no meio das crianças lá e tal. E aí ela ficou ali junto com as outras crianças. E qual foi a sua experiência? Foi constrangedor, né? Ela nem conhecia ninguém. Eu não sabia quem era quem. Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Me deixaram lá, mas eu me sentia à vontade, assim. Que eu vi que era uma obra, um trabalho por conta do Dia das Crianças, inclusive foi nesse feriado. A igreja estava fazendo um trabalho ali social com as crianças ali ajudando. Deu sabe quando dá aquele insight, né? Aquela lampadinha que acende. E eu fiquei pensando, nossa, eu gostei eu me vi assim, trabalhando com o Juliano nisso. Veio aquele flash assim, eu acho que é isso. Gente, E aí começou alguma coisa. Foi aí que começou mesmo. Pra gente começar de fato a namorar, teve algumas outras coisas, que acho que pra encurtar aqui eu não vou contar tudo, mas a gente teve várias confirmações, assim, a gente teve algumas confirmações naturais e algumas sobrenaturais, algumas que nos surpreenderam, de pessoas que nem sabiam de nada vir falar com a gente e nos ajudar nesse sentido. Então Deus nos direcionou assim completamente, nos deu paz, né? Foi uma paz assim do início ao fim, até hoje tem sido um momento de paz. A gente teve um... Oi. Então você começou quando? O quê? O interesse. O interesse? Eu acho que eu comecei a pensar quando você me chamou para almoçar. Quando você me chamou para almoçar, que aí eu já tive... E quando eu pude te levar lá no Parque Via Norte, lá para poder fazer esse trabalho missionário, ali eu já comecei a pensar seriamente. Falei, poxa, tá aí uma pessoa que me acompanhou até aqui, me acompanhou agora fora da faculdade, porque até então ela era uma amiga da faculdade, agora ela já era uma amiga fora da faculdade, né? Então essa pessoa, com certeza, já despertou o meu interesse nela. Ainda não conseguia ver ela da forma como eu vejo hoje, mas já despertou o meu interesse nela. E você? Valeu. Falou? Lá no Semear. Lá no Semear também. Então foi os dois ao mesmo tempo. A gente falava muito por internet, por Messenger na época. Bom, um dia nós estávamos na casa de uma amiga, fomos numa célula. Lá foi a primeira vez que eu peguei na mão dela mesmo, né? E ali é aquela coisa, né? Pegou na mão. Se ela puxar a mão, eu já entendo que não... Mas ela deixou a mãozinha ali e tal. Então eu já pensei, poxa, aqui... E é legal esse flerte, essa coisa do romance. A gente teve isso também. Apesar da gente não estar morrendo de amores um pelo outro, a gente teve isso daí. E foi bem bacana. Eu comecei a admirar ela. E o coração começou a bater um pouco mais acelerado. Na esperança. Mas sabendo que isso poderia não ser. A gente... Aí depois desse dia, eu sugeri pra gente fazer um propósito de oração. Aí que eu percebi, depois de pegar na mão, é isso, então vamos orar primeiro. Então. Eu me lembrei quando ela me pediu para orar, falou, vamos orar nesse sentido, que eu tinha feito um propósito com Deus, de que a mulher que fosse para ser a minha mulher, essa mulher ia me pedir para orar. E foi engraçado que assim, algumas meninas gostaram de mim, eu gostei de algumas pessoas, mas ninguém nunca pediu para orar. Ela foi a primeira que chegou e falou assim, olha, vamos orar nesse sentido. Vamos pedir a Deus para tomar esse passo. E a gente começou a orar. Ela orava perguntando se era a vontade de Deus. Eu orava agradecendo, porque eu já sabia que era ela. A paz, é interessante isso, né? Às vezes a gente está esperando um anjo descer do céu e falar, eis que te digo, meu filho, tal fulana. Isso não acontece.
naturalmente você consegue perceber quem é. E uma semana, então, eu perdi ela. Ela falou, você tem alguma coisa pra me falar? Você tá muito quieto? Eu falei, tenho. Quer namorar comigo? Aí ela, quero, claro, mas eu achei que a gente ia orar mais. Aí eu contei a história pra ela. Eu falei assim, sim, a gente vai orar mais. A gente vai orar juntos. A gente vai orar namorando. O início do namoro, gente, foi um pouco tenso. Eu sou de origem pentecostal. Ela é tradicional, batista. Igreja Batista, histórica. Então a gente teve um problema doutrinário. Eu cria em coisas que ela não cria. A gente tinha uma teologia diferente. Tá, teologia pode ser um problema na vida dos casais. Mas a gente se concordava no evangelho da base, né? Base de Cristo mesmo. O que atrapalhava era o choque mesmo, de costumes. Era doutrinário, né? Era mais a questão de estilo mesmo. De estilo, de culto, igreja, de culto. Manifestação ali, de adoração, né? O nosso namoro, pra ela era uma alegria. Pra mim era uma dificuldade, porque eu era muito mais tentado do que ela. Bom, nós tivemos que nos acertar. A primeira coisa que a gente pensou foi terminar, porque estava muito complicado. Eu até frequentava a igreja batista, mas não me via como membro daquela igreja de jeito nenhum. O pai dela era o pastor da igreja, ou seja, ela não ia sair da igreja de jeito nenhum. Bom, nós conseguimos nos entender. Buscamos vídeos na internet, buscamos encontrar... leituras também, né? Livros que falavam também. Pontos para ver se a gente achava de alguma forma o meio termo, né? Pessoas que eram nem muito para um lado nem para o outro, e a gente conseguiu. Que eram totalmente contra relacionamento de pessoas de diferentes denominações, diferentes criações nesse sentido. Exatamente, pode parecer que isso não é um problema, mas assim, o John Piper, ele tem um artigo, um livreto que nós lemos, inclusive, que fala de algumas perguntas que você deve fazer antes de casar. Eu não me lembro agora o nome do livreto, mas você acha ele... book, né? Pequeno, parece ser uma revistinha, mas ele perguntas não só dessa área doutrinária, mas de tudo, em termos de quer ter filhos ou não, como vai ser a organização financeira da sua casa, quem vai trabalhar, os dois vão trabalhar, um só vai trabalhar. Economia. Exato, são perguntas prévias, assim, para você se precaver de talvez futuros problemas. E já conversar isso antes de casar. Sim. Quem quiser, a gente pode mandar, quem quiser mandar uma mensagem pra gente, a gente manda. Isso, e a gente conseguiu. Mas quanto ao namoro, gente, a gente foi 1 ano mais ou menos namorando da forma convencional, como qualquer outro namorado. Mas a gente percebeu que isso não era para nós. Nós não estamos aqui incentivando, não somos do movimento Eu Escolhi Esperar, não estamos aqui incentivando você a fazer a corte, mas nós fizemos. Por que nós fizemos? Por uma honestidade conosco mesmo. Tanto ela quanto eu percebemos que aquela tentação, aquela coisa, ela tinha que parar, ela tinha que terminar. A gente não estava bem, aquela nossa amizade que a gente tinha no início estava se perdendo. Portanto, decidimos então, né, depois de muitas lágrimas, muito choro, que a gente iria abandonar o namoro convencional e nós iríamos tratar-nos como irmãos em Cristo se tratam normalmente. Então, no máximo, pegar na mão, que acho que nem isso a gente fazia direito. Se não dá pra mão dada, só. E só, gente, não tinha beijo. Rápido. Não tinha beijo, não tinha aquele abraço mais apertado, não tinha nada daquilo. O tratamento que a Ru recebia, todas as irmãs da igreja recebiam o mesmo. Só que a gente sabia do perigo. Alguém pode até perguntar, né? Falou, pô, mas e aí? Não vai esfriar o amor romântico, o amor entre casal? Isso não vai esfriar? Bom, gente, para não acontecer isso, e a gente já sabia desse risco, nós optamos por orar todos os dias. Então a gente tinha um compromisso de orar juntos todos os dias. E isso foi mais de 1 ano. E nós namoramos no total 2 anos e alguns meses. Então isso foi mais de 1 ano. Todos os dias a gente... 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Olha só, tá vendo? Mulher é melhor com data. Então foi 1 ano e 5 meses que a gente ficou, com certeza, ali orando todos os dias. E isso só fortaleceu a gente. Como a gente não podia, a gente já tinha feito um compromisso de não beijar, de não abraçar, o que a gente fazia? Conversava. A gente conversava muito, conversava sobre várias coisas. E além de conversar, a gente lia. Tem uns livros aqui, tipo, pra pegar. Tem uns que não estão mais aqui. Já não tá mais aí? O primeiro... é verdade, tem uns que a gente não... leu junto foi o noivado, o namoro e o noivado que Deus sempre quis. Nós doamos foi isso o aí. primeiro. Presenteamos alguém. Alguém que tá solteiro, então, sim. E depois, antes de casar, né, a gente leu esse. Antes de casar, foi um presente. E a gente já tava noivo, né, quando deu antes de casar. Um dos livros que nós lemos foi esse aqui, ó. O Significado de Casamento. O Significado do Casamento, de Timothy Keller, com Kate Keller.
Foi um livro que nos abençoou muito. Eu recomendo esse livro. Deveria ter lido ele quando eu estava solteiro. Recomendo para os solteiros. Por quê? Quero até ler aqui, deixar o livro falar com as suas próprias palavras o porquê que eu recomendo ele para os solteiros. Aqui na introdução, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: esse livro ajudará os solteiros para que não fiquem desesperados para casar, o que é destrutivo, nem descartem a ideia de se casar, que é igualmente destrutivo. Outra coisa que ele vai dizer é o seguinte, que esse livro traz uma visão bíblica do casamento. E olha só esse comentário. É difícil desenvolver uma perspectiva correta do casamento. Todos nós vemos inevitavelmente pelas lentes distorcidas de nossa própria experiência. Se você cresceu num lar extraordinariamente equilibrado, no qual seus pais tinham uma excelente vida conjugal, talvez tenha a impressão de que ser casado é algo fácil e, portanto, ao entrar no próprio casamento, fique espantado com o esforço que a formação de um relacionamento duradouro exige. Em contrapartida, se sua experiência na infância ou na vida adulta inclui um casamento mal sucedido ou um divórcio, sua visão do relacionamento conjugal talvez seja excessivamente desconfiada e pessimista. Talvez você espere demais que problemas de relacionamento aconteçam. Quando eles surgem, diga: está vendo? Eu sabia, e logo desista. A Bíblia nos oferece ensinamentos testados por milhões de pessoas em diversas culturas ao longo de vários séculos, o que não encontramos em lugar nenhum, tá? Então, aqui ele vai dizer o quanto o Evangelho ajuda você a entender o casamento e o quanto o casamento ajuda você a entender o Evangelho, né? A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, e termina com o casamento de Cristo e da igreja. Então, o casamento é algo assim de extrema importância e é algo assim muito falado na Bíblia. Esse livro nos trouxe um crescimento muito grande, assim, a gente até ensaia fazer alguma resenha dele, né? Fazer alguns outros vídeos fazendo um resumo, um comentário. Bom, gente, para terminar, né? É isso aí, essa foi a nossa história. A gente queria deixar alguns conselhos, né? O primeiro conselho que eu queria deixar, principalmente para os homens, é: livre-se de vícios. Qualquer vício que você tiver, com pornografia ou com qualquer outra coisa, livre-se disso. É uma coisa assim terrível. O vício da pornografia, ele é terrível. Então, livre-se disso. Esse consumo de pornografia leva você a começar a erotizar tudo. Você não vai conseguir conversar com uma irmã, você não vai conseguir conversar com uma pessoa e realmente conhecê-la, porque você vai ser atraído pelo corpo, você vai estar ali, né, com seus hormônios à flor da pele. Então, para que você possa começar a construir um relacionamento, para que você possa ter esse período de amizade que nós tivemos, você vai precisar primeiro resolver o seu problema com pornografia ou com qualquer outra coisa que você tiver. Isso fere você e afasta você das pessoas. Pessoas que têm vícios normalmente se isolam. Pessoas que estão com problemas de depressão, de ansiedade, enfim. Se o seu coração não está bem, se você não está bem, essa é a sua prioridade. Sua prioridade é realmente entregar isso nas mãos de Deus, que é poderoso para curar, que é poderoso para te ajudar. Realmente faça um voto, tire coisas que facilitam o seu acesso ao seu vício. Então, se alguém tem um vício com bebida alcoólica, por exemplo, ele não vai ficar no bar, porque lá é o local da bebida alcoólica, né? Se alguém tem um vício com pornografia, ele não vai ficar no computador dando sorte pro azar, né? Ele não vai ficar lá no celular buscando, enfim. Toma cuidado, tira os seus acessos a essas coisas, porque você vai ser muito abençoado, mas muito abençoado mesmo. Talvez a pessoa que Deus tem para você esteja aí do seu lado e você ainda não conseguiu perceber porque você tá com problema, passando por dificuldade. Bom, apesar do nosso tempo, né, pouco tempo de casados, a gente já começou essa história há 7 anos. E assim, um conselho, digamos assim, eu acho que é um dos sustentos do nosso relacionamento é transparência. Então, desde o início do namoro, a gente sempre procurou conversar de tudo. Abrir o coração, dizer que tá passando por algum problema. Assim, se abrir mesmo. Dizer que não tá bem, dizer que tá lutando contra alguma coisa. E assim, isso é a forma do outro ver que precisa de ajuda. Mostrar suas fraquezas, mostrar que você, né, não é forte o tempo todo. Então, ter essa liberdade de falar de tudo mesmo. Tem uns que falam, né, que você vai pedir autorização para o seu marido para ir em tal lugar, ou vai pedir autorização para sua esposa para ir em tal lugar. Na verdade, quando você casa, você deixa de fazer coisas de solteiro. Antes você seguia sua vida, fazia, não tinha que prestar contas para ninguém nesse sentido. Mas quando você é casado, você assume o compromisso
com essa pessoa. Então, você deve satisfações sim. E é um prazer dar satisfação, porque isso é uma relação de confiança. E essa confiança gera essa transparência de você poder contar de tudo. Ter essa abertura de falar de tudo com seu parceiro, com sua parceira. É, claro que isso tem que ser de uma forma assim, né, gradativa, porque a gente não começou falando de tudo logo no início, mas a gente começou evoluindo, a gente conversava sobre algumas coisas e foi conversando, até que a gente tava falando de coisas mais profundas. Mas para isso acontecer, gente, uma coisa crucial é a paz. Tivemos paz, do início ao fim. Se você não tá tendo paz, já tem alguma coisa errada aí, já é um indicador de que você pode estar fazendo alguma coisa errada ou de que essa pessoa não seja a pessoa de Deus para você. Então, quando nós começamos a orar, mas antes mesmo, quando nós começamos a trabalhar juntos, nós sentimos paz. Outra coisa, não foi só nós que sentimos paz. A família sentiu paz. A opinião da minha mãe, a opinião do meu pai, a opinião do pai dela, da mãe dela, a opinião dos meus irmãos, né? Porque ela é filha única, privilegiada. Minha cachorrinha aprovou na época. Tinha lá uma irmã lá, uma cachorrinha. Mas assim, todos aprovaram, entendeu? As pessoas testificavam, os amigos olhavam pra gente. Então é muito importante. Amigo é pra isso mesmo. Amigo é pra olhar pra você e falar assim, cara, essa menina não é pra você. Ou pra olhar pra você e dizer assim, essa menina é pra você. Olha como que vocês combinam, como vocês formam um casal muito bonito, um casal perfeito. Olha como vocês trabalham juntos com tranquilidade. Trabalhar junto é a melhor forma de você conhecer, né? As pessoas às vezes falam assim, mas eu preciso conhecer a pessoa, vou namorar pra conhecer a pessoa. Cara, trabalha junto. Vá pra algum evento de caridade, missionário e trabalha junto com ela. Você, menina, trabalha junto com ele. Porque é trabalhando junto que vocês vão ver. Porque assim, o casamento é um trabalho em conjunto. Então trabalhar junto na hora do namoro ajuda muito. É isso. A gente poderia dar uma infinidade de conselhos aqui, gente. Mas, enfim, sabemos que isso é uma experiência pessoal de cada um. Eu só queria testificar, a gente só tá contando isso pra realmente ficar... Enfim, alguém que esteja precisando ouvir isso, alguém que esteja lutando, pensando, pô, será que essa menina é pra mim? Será que ela não é? Então, talvez você possa usar a nossa experiência como um gabarito aí. É isso. É isso? Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tamo junto.